Por que anjos e demônios lutam entre si? Em diferentes momentos, a Bíblia registra confrontos entre eles. No entanto, antes de tudo, todo cristão precisa ter uma compreensão bíblica sólida sobre quem são os anjos, o que fazem, suas diversas habilidades e o seu propósito. Isso é importante para que não sejamos levados por doutrinas falsas que muitas vezes tentam criar perspectivas equivocadas sobre os anjos. Vamos primeiro estabelecer o fato de que os anjos são seres espirituais poderosos e só fazem a vontade de Deus. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Isso significa que não são seres aos quais devemos orar para eles ou mesmo adorá-los. Outra parte significativa do ministério dos anjos é ajudar os crentes a alcançarem o propósito que Deus destinou para eles. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: "Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés"? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? O salmista no Antigo Testamento também declara que, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Este texto revela que os anjos estão do nosso lado porque pertencemos a Deus. Eles formam o exército do Deus vivo, ativamente envolvidos em nossa história de vitória. Os anjos de Deus têm como uma das suas atribuições nos servir. Um exemplo disso foi quando Jesus enfrentou uma tentação avassaladora do diabo no deserto. O diabo ofereceu a Jesus todas essas riquezas e poderes terrenos em troca de adoração, e disse-lhe: "Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares." Jesus rechaçou e respondeu: "Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto." Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Os demônios, por outro lado, são espíritos malignos que tentam de todas as formas desviar as pessoas do caminho de Deus. Seu único objetivo é matar, roubar e destruir. Há mais atividade demoníaca registrada durante a vida de Jesus do que em qualquer outro momento da história bíblica. Embora confrontos com demônios sejam mencionados ao longo dos evangelhos, encontramos apenas 8 casos desses confrontos com Cristo. Isso inclui o episódio da filha da mulher cananeia. Além disso, somos informados de que os discípulos, junto com alguém que não conheciam, testemunharam demônios se submetendo a eles. Os espíritos demonstraram controle sobre hospedeiros humanos ao longo dos relatos dos evangelhos. Embora não haja uma lista exaustiva, o Novo Testamento descreve sintomas físicos, sociais e espirituais do controle demoníaco. A mensagem bíblica sobre os demônios é clara e consistente. São entidades que se opõem à supremacia de Deus, buscando realizar sua rebelião ímpia ao influenciar as pessoas a viverem de maneiras que contradizem a vontade de Deus. Como cristãos, somos chamados a nos submeter a Deus e resistir aos ataques de Satanás e seus seguidores. Embora os demônios tenham intenções próprias, eles permanecem, em última instância, sob o controle de Deus, e nada do que eles fazem foge do plano divino. Para resistir efetivamente, é crucial que estejamos cientes das verdades fundamentais apresentadas nas Escrituras, não apenas sobre a doutrina dos demônios, mas também sobre seus métodos de influenciar nossas vidas. Uma vez conscientes, devemos tomar posição em Cristo e opor-nos ao trabalho dos demônios, quer seja individualmente, em conjunto ou dentro de estruturas e sistemas sociais. Um exemplo notável é visto na experiência de Daniel. Como filho de Deus, Daniel naturalmente recorria à oração, ao jejum e à busca de respostas de Deus quando estava sobrecarregado ou era questionando.
Apesar da demora em obter a resposta, ele obteve clareza sobre os planos futuros de Deus e compreendeu o motivo do demora do anjo em trazer a revelação até ele. Em Daniel 10, o profeta recebeu uma visão perturbadora sobre uma grande guerra, desencadeando um período de 3 semanas de jejum e oração. Em resposta à oração sincera de Daniel, Deus enviou um mensageiro celestial para explicar a visão. Ao ouvir as palavras do anjo, Daniel caiu em um sono profundo com o rosto no chão. A aparência do anjo era notavelmente bela, causando terror naqueles que estavam com Daniel. Apesar do medo e da aparente fraqueza induzida pelo terror sagrado, Daniel permaneceu fiel em buscar compreensão divina. Daniel 10:10 relata o seguinte: Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Ele disse: Daniel, você é um homem muito amado. Preste bem atenção no que vou dizer. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora, vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo nos dias que virão, pois a visão se refere a uma época futura. Esta passagem narra o momento em que Daniel recebe uma visita de um anjo e é informado sobre os desafios enfrentados pelo mensageiro celestial durante o cumprimento da resposta às suas orações. Daniel é assegurado de que suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que buscou entender e se humilhar diante de Deus. No entanto, o mensageiro revela que o príncipe do reino da Pérsia resistiu a ele por 21 dias, até que Miguel, um arcanjo, anjo pertencente a uma ordem superior, veio em seu auxílio. A visita do anjo visa esclarecer a Daniel sobre eventos futuros relacionados ao seu povo. O principal objetivo de Satanás é fazer com que todo o mundo se curve a ele e o adore como se fosse Deus. No entanto, existe um reino superior ao de Satanás, liderado por Jesus Cristo, que governará o mundo por 1000 anos em perfeita paz. Já os demônios são os soldados rasos de seu exército maligno e são controlados e direcionados por líderes de patentes mais elevadas, conhecidos como potestades e principados. As expressões diabo e demônio são frequentemente usadas de forma intercambiável. Satanás é o único príncipe dos diabos, mas há muitos demônios. A palavra demônio tem origem na palavra grega daimon, que significa espírito maligno. No papel de combatente, Miguel tem uma responsabilidade específica para com Israel, sendo chamado de príncipe dessa nação em Daniel 10:21 e Daniel 12:1. Ao analisarmos a história antiga e moderna, podemos observar a intervenção de Miguel em defesa de Israel. Para ilustrar, na narrativa, o anjo que enfrentou o príncipe da Pérsia e fortaleceu Daniel para receber a revelação subsequente nos capítulos 11 e 12. No entanto, havia mais conflito angelical por vir. O anjo teve que retornar imediatamente para lutar contra o príncipe da Pérsia e informou a Daniel que o príncipe da Grécia estava prestes a chegar. Isso implica que os demônios de Satanás estão constantemente em conflito com o reino de Deus e seus servos. É necessário estar preparado para lutar no reino espiritual, onde a batalha não é visível. Efésios 6 nos exorta: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo.
Há batalhas e acontecimentos no reino espiritual dos quais podemos estar alheios, mas somos ensinados que nossa conduta tem um efeito no que transcorre ali. Por isso, nunca devemos desistir de orar e nos submeter ao Senhor em obediência. O que ocorre em nossa vida espiritual tem implicações muito maiores do que podemos perceber. Então, devemos permanecer firmes e confiar no Senhor, mesmo quando não conseguimos ver o que Ele está fazendo. Os príncipes da Pérsia e da Grécia, mencionados em Daniel, eram principados espirituais, não figuras físicas, com a missão de resistir ao glorioso propósito de Deus. Felizmente, o arcanjo Miguel estava presente para vencê-los e trazer respostas a Daniel. As batalhas entre anjos e demônios não visam matá-los, mas interromper seus planos e promover os planos de Deus. A Bíblia mostra que os anjos lutam contra os demônios para transmitir mensagens divinas e expulsar o exército de Satanás dos reinos celestiais. Embora anjos e demônios não possam morrer ou sofrer ferimentos físicos, a batalha espiritual serve para resistir, remover e restringir suas atividades malignas. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Jesus, porém, tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Como seguidores de Cristo, é essencial reconhecer a realidade dessa guerra espiritual. Devemos estar bem preparados para enfrentá-la e discernir as artimanhas do diabo. Estar sempre em oração e jejum, que são armas poderosas. Se você não sabe qual é o jejum que agrada ao Senhor, deixei nos comentários um link para um vídeo que vai te ensinar. Deus já providenciou tudo o que precisamos para permanecer firmes contra os ataques do inimigo e nos ordenou a vestir toda a sua armadura espiritual. É crucial entender o destino final dos demônios, pois eles estão cientes de que enfrentarão julgamento e condenação. Durante o ministério de Jesus, os demônios reconheceram esse destino, clamando. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Neste presente século, alguns demônios já foram confinados como parte de seu julgamento, conforme mencionado por Judas 6. Anjos que não mantiveram seu próprio domínio e abandonaram seu devido lugar de habitação estão restritos eternamente nas trevas, reservados para o julgamento do grande dia. O apóstolo Pedro também afirma sobre esses anjos aprisionados em 2 Pedro 2,4. Durante a grande tribulação, conforme indicado no livro de Apocalipse capítulo 9, alguns desses demônios atualmente encarcerados serão temporariamente libertados para causar estragos e se envolver em uma batalha grandiosa. Entretanto, quando Cristo retornar, julgará as nações e os demônios, conforme descrito em Mateus 25. Durante o milênio, acreditamos que o diabo não estará ativo e essa inatividade se estenderá aos seus seguidores no reino espiritual. O destino dos demônios está intrinsecamente ligado ao do diabo e, finalmente, serão lançados no lago de fogo, conforme declarou Jesus. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Este texto nos informa que, no grande julgamento diante do trono, o diabo, que enganou as pessoas, será lançado no lago de fogo. Assim como a morte e o Hades também serão lançados nesse lago, que significa a segunda morte. O diabo, que os enganava, será jogado no lago de fogo e enxofre, onde também estão a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. O termo Hades refere-se ao mundo invisível dos espíritos, que será destruído juntamente com tudo que está associado a ele.
Os demônios não estão isentos do julgamento de Deus, e esse julgamento ocorrerá em várias fases. Assim como o diabo, eles serão julgados e lançados no lago de fogo, onde sofrerão tormento eterno. Devemos sempre expressar nossa gratidão ao Pai Celestial por nos dar compreensão sobre o que acontece no reino espiritual. Como corpo de Cristo, somos abençoados e protegidos por Deus e seus anjos. Somos gratos por esse imenso privilégio. Que Jesus continue te guiando, protegendo e fortalecendo, especialmente à medida que o fim dos tempos se aproxima. Nos ajude a levar essa mensagem a mais pessoas, curtindo esse vídeo. É importante também compartilhar com alguém que precisa conhecer estas verdades espirituais. Não deixe de se inscrever para não perder o próximo Pílula de Fé.